Já fazem 6 anos que eu vivo exclusivamente do marketing digital e durante todo esse período de tempo eu fiz algumas centenas de milhares de reais por aqui, com coprodução, vendendo produtos digitais de outros especialistas, vendendo serviços B2B para outras empresas, consultorias, mentorias. Eu meio que já vendi um pouco de tudo aqui no digital. Em alguns períodos eu fiz mais dinheiro, em outros eu fiz menos. E quando eu olho para trás, eu percebo que os momentos em que eu fiz mais dinheiro, eles tinham uma coisa em comum. Eram os momentos em que eu mais estava focado naquilo que eu estava fazendo no momento. Esse vídeo aqui eu não quero cagar regra, eu quero compartilhar com você a minha experiência pessoal sobre trabalhar no mercado digital durante todo esse período de tempo e como o foco ele me ajudou a ganhar mais aqui dentro. Então, vou contar algumas histórias aqui para você e provavelmente você vai se familiarizar com alguma delas. Eu comecei no mercado digital entre 2018 e 2019, na transição ali de ano. E eu comecei estudando lançamentos, né? Na época eu trabalhava numa barbearia e o dono dessa barbearia era um amigo meu de muito tempo, a gente se conhecia há muito tempo. E eu cheguei para ele com a ideia de fazer um lançamento, porque ao mesmo tempo em que ele fazia cortes de cabelo, ele cortava cabelo das outras pessoas, ele também ensinava outras pessoas a cortar cabelo. E ele era um cara incrível no que ele fazia, e eu falei assim, cara, vamos fazer isso aqui, tem esse negócio aqui que se chama curso online, a gente pode criar um curso online para você disso daí e tal. Eu crio, a gente monta essa empresa aqui e lança o projeto. Ele topou a ideia, a gente ficou trabalhando nesse projeto durante 2 anos, e os 10 primeiros meses foi o período mais turbulento, porque basicamente não entrava dinheiro nenhum no projeto, eu vivi com R$ 0 durante esses 10 meses aí, e só quando o lançamento aconteceu mesmo que o dinheiro foi entrar na conta. Então, durante esse período, esses primeiros 10 meses, eu não fiz dinheiro algum com o projeto. Só que o primeiro lançamento saiu e nos primeiros 2 meses que a empresa estava realmente vivendo ali das vendas, a gente já tinha feito mais de R$ 100 mil. Foi um negócio de lavar a alma. Sempre que eu conto essa história, eu deixo isso claro, porque meio que toda a dívida que eu fui contraindo ali ao longo desses 10 meses, sem ganhar R$ 1 sequer, meio que se pagou ali logo no momento em que a gente abriu o carrinho. Nesse período de tempo, ou seja, no meu primeiro ano de negócio aqui no digital, eu fiz uma quantia interessante de dinheiro e eu percebo que nesse período eu estava 100% focado no projeto. Eu não pensava em mais nada, eu não conhecia mais nada do digital, eu sabia que tinha o Mercado Livre, na época o Mercado Livre era muito forte, então ou eu ia vender curso online ou eu ia vender produtos no Mercado Livre, como eu já tinha tentado fazer alguns anos antes disso, mas eu fui pelo caminho do mercado online, né, de infoprodução. E eu não sabia o que era mercado de afiliação, não sabia o que eram gestores de tráfego, copywriting, não tinha nada disso na época. Quer dizer, existia, mas eu não tinha acesso. Então, não foi difícil para mim ficar focado em fazer apenas uma única coisa, porque uma parte que é muito difícil da gente ter foco é que a gente fica olhando muito para o lado, né? Olhando muito para outras pessoas que estão fazendo dinheiro com outras coisas que estão dando certo. Eu fiquei 10 meses trabalhando num lançamento e se eu tivesse contato com outras pessoas que estão fazendo dinheiro muito mais rápido do que eu naquela época, provavelmente eu não teria tido o foco que eu tive no lançamento, né? Só que como eu não vi isso, eu simplesmente fiquei 100% focado no lançamento. Então, uma das coisas que me ajudou a ter foco ali no começo foi o fato de não ter contato com outros mercados, com outras possibilidades. Era simplesmente aquilo. Outra coisa que acontecia naquela época também é que eu tinha uma rotina muito fechada para o projeto. Então eu acordava pensando no projeto, tudo que eu pensava era no lançamento, tudo que eu pensava era em fazer o curso de lançamento e aprender as técnicas e escrever os textos, montar as páginas, montar a estrutura, montar as aulas e simplesmente lançar. Então eu não pensava em mais nada fora disso. Minha vida era só isso. Então eu não saía, não ia pra festa, não ia pra. Mano, não fazia academia, não fazia porra nenhuma. Eu só ficava focado em fazer essa parada acontecer. Então todos os dias eu tava com o meu amigo, que era o especialista, a gente ficava falando sobre isso, a gente ia almoçar junto, a gente vivia junto, né, dentro da barbearia. Quando a gente não tava na barbearia, a gente tava no estúdio gravando, então era 24 horas colado, cara. Tipo, era muito comum quando a gente fazia lançamento que a gente ficava até altas horas acordado gravando, porque meio que para não ter barulho a gente gravava muito de noite, né? Depois das 10 da noite. Então a gente ficava 10, 11, 12, a gente ia até as 4 horas da manhã gravando. Às vezes a gente ficava virado para ir trabalhar no outro dia, né? Porque eu trabalhava na barbearia, ele também. Foi assim que a gente começou a trabalhar junto, então a gente meio que ia cortar cabelo virado. E aí o que acontece? Como eu não tinha contato com nenhuma outra profissão, nenhuma outra possibilidade, eu fiquei focado em fazer isso daí. Como eu tinha uma pessoa que também estava comigo no projeto, 100% focado, facilitou para que eu conseguisse ter o foco pleno. Então,
eu percebo que um dos momentos em que eu tive muito foco na minha vida foi quando eu tinha esses dois elementos. Eu não ficava olhando para o lado para ver o que outras pessoas estavam fazendo e eu tinha uma pessoa fechada comigo dentro do projeto. Depois desses 2 primeiros anos aí que eu fiz lançamento, porque eu lancei outros especialistas, participei de outros projetos, eu decidi migrar, porque foi quando aconteceu a pandemic no mundo, eu decidi migrar para o mercado de consultoria. Então eu comecei a prestar consultoria de marketing para negócios locais, comecei a me desvencilhar dos lançamentos, fui parando de fazer. E aí, conforme eu fui prestando consultoria de marketing para outras empresas, porque nesse momento eu já sabia bastante sobre o mercado digital e percebia que tinha muitas empresas que estavam sofrendo ali com aquele período e que não sabiam como se digitalizar. Então foi um momento muito bom para vender consultoria de marketing. Conforme eu fui vendendo essas consultorias, eu comecei a vender serviços incluso, porque a empresa, ao mesmo tempo que ela precisava de alguém para falar o que ela precisava fazer, ela também precisava de mão de obra para fazer aquilo que ela não sabia. Então eu falava para a empresa, você precisa fazer uma campanha de tráfego onde você vai gerar lead para o seu time comercial. E os seus leads eles têm que passar por essa estrutura de campanha. Ao mesmo tempo eles não tinham alguém para fazer essa segmentação, né, fazer o tráfego, então eu comecei a fornecer serviços para eles porque eu conhecia as pessoas ali do mercado por conta dos lançamentos. Eu passei os próximos 2 anos focado na venda de serviços. Então eu não ficava olhando para o lado, não ficava olhando mais para o mercado de lançamento, porque eu já tinha parado com isso, não ficava olhando para o mercado de afiliação, não ficava olhando para o mercado de dropshipping, nunca olhei para essas coisas. Eu sempre estava focado no lançamento e aí depois que eu saí dali, eu fiquei focado na venda de serviços. Vender serviço também foi uma coisa que demorou muito para engatar, para eu conseguir fazer uma grana boa de fato com isso. Levou mais de um ano para eu conseguir fazer grana forte e tipo, eu falo mais de 10 mil por mês com isso. Em alguns momentos, eu tive projetos paralelos da minha vida, porque tinham outras coisas, hobbies que eu queria transformar em trabalho, coisas que eu queria monetizar, mas que acabaram não indo para frente. Então, em alguns pontos ali, eu não tive o foco pleno e provavelmente por isso que eu demorei mais para fazer dinheiro vendendo serviço do que fazendo os lançamentos. Só que no momento em que eu estava 100% focado ali, eu percebo que, cara, era a única coisa que eu estava fazendo era acordar, pensar no serviço, pensar em prospectar, pensar em rodar campanha, gravar anúncio, produzir conteúdo, vender, entregar. Foi nesse momento que eu comecei a fazer dinheiro forte com o serviço. Eu estava vivendo, eu estava respirando a venda de serviços digitais, né? Serviço de marketing digital, serviço de copy, tráfego, edição de vídeo, design. Foi por conta de só olhar para isso, foi por conta de só pensar nisso, acordar pensando nisso, dormir pensando nisso, que eu comecei a ter esse foco, comecei a ter mais resultado. E eu fui fazendo essas transições ao longo do meu período aqui no digital, sempre com base muito no que eu estava afim de fazer. Tipo, cara, teve um momento que eu fiquei de saco cheio de lançamento, parei de fazer lançamento e migrei para outra coisa. Fiquei de saco cheio de vender serviço, migrei para outra coisa, venda de mentoria e produto digital. Mas o que acontece? Muitas pessoas ficam falando sobre foco, né? Ah, você precisa ser focado porque você tem que ter foco para fazer as coisas até dar certo, e a gente não sabe, a gente não consegue ter foco. É simplesmente, a verdade é muito difícil você ter foco hoje em dia. E as pessoas falam que é por conta de rede social, é porque você fica abrindo o Instagram, o TikTok, consumindo, quando na verdade o buraco ele é um pouco mais embaixo, né? Acho que as pessoas ficam falando de uma forma muito superficial sobre ter foco. Eu sou uma pessoa diagnosticada com TDAH, eu tomo medicamento para isso e eu demorei muito para entender que o TDAH ele me atrapalhava e quando eu olho para trás eu percebo como isso atrapalhava mesmo essa parte do foco e eu também não sou o maior exemplo de consistência e tudo mais, já falei sobre isso num vídeo aqui no canal. Mas mesmo assim, existem períodos em que, como eu falei para você aqui, eu tive mais foco do que em outros períodos da minha vida. E nesses períodos, esses pontos em comum, eles sempre apareciam. Eu estava muito obcecado sobre um assunto, então eu fiquei muito obcecado sobre o lançamento, depois eu fiquei muito obcecado sobre a venda de serviços. Eu acredito que isso é um ponto importante sobre você ter foco. Não é você consumir menos rede social, não é você consumir menos Instagram, consumir menos vídeo. É você ser obcecado com o outro lado, ser obcecado com aquilo que você faz. Se você está viciado naquilo que você faz, você vai ter um foco absoluto. Tipo, o foco ele se torna uma obsessão. Então eu realmente fiquei muito obcecado nas coisas que eu estava fazendo e que estavam me dando resultado, estavam me dando dinheiro. Então não é só uma questão de, você não vai abrir o seu Instagram, você não vai ficar consumindo conteúdo na internet, porque você vai continuar fazendo isso. Mesmo que você queira fazer outra coisa, mesmo que você queira fazer dinheiro, mesmo que você queira ter sucesso, você vai continuar olhando para o lado
e vendo que outras pessoas estão tendo resultado com outras coisas que elas estão fazendo, e você vai ficar com vontade de fazer o que elas fazem. Então, você está aí vendendo serviço, mas aí você vê que tem um cara que está ganhando muito dinheiro com afiliação, ou muito dinheiro com o canal Dark. Você vai ficar inclinado a perder seu foco do serviço e começar a tentar aquilo que o cara está tentando, porque você não está obcecado com aquilo que você faz, você não está viciado naquilo. Então, quanto mais você está viciado no seu processo, mais focado você vai ser nele. Outra coisa, eu já falei aqui, em vários pontos da minha jornada no digital, eu tinha alguém que estava focado comigo, uma pessoa que também estava compartilhando do mesmo objetivo e que estava comigo dentro do projeto, como no caso da coprodução, que eu tive os especialistas que sempre foram muito focados no que eles estavam fazendo. Depois, na venda de serviço, eu tinha os profissionais que trabalhavam comigo, os editores, os designers, e você está cercado, você está com pessoas que também estão focadas naquilo que elas estão fazendo, que elas também estão viciadas naquilo, elas querem fazer aquilo dar certo, também contribui para que você tenha foco. Se você é uma pessoa fechada ali na sua bolha, fechada no seu quarto, você não conversa com ninguém, você não interage, você está vivendo a sua vida e simplesmente você está trabalhando sozinho naquilo que você tem dificuldade para ter foco, é óbvio que vai ficar difícil para você. É óbvio que você não vai conseguir ter um foco com tanta força assim. Por quê? Porque quando você está sozinho é mais fácil de você se distrair, é mais fácil de você abrir mão daquilo que você está fazendo. Quando você tem uma outra pessoa para compartilhar essa jornada, ou uma pessoa, um grupo de pessoas que trabalham junto com você, fica mais fácil de você ser focado. Porque você está compartilhando um momento ali com outras pessoas. Então tudo fica mais agradável, tudo fica mais simples de se fazer do que quando você está sozinho. Eu já passei por esses momentos de solidão ali, onde você trabalha no seu projeto sozinho e ninguém está contigo e ninguém vai fazer nada contigo, você vai fazer aquilo sozinho durante um determinado período de tempo, em outros momentos onde eu tinha realmente companhia ali para fazer as coisas acontecerem. E é muito mais fácil você estar focado quando você tem alguém do seu lado, fazendo junto contigo, indo para o mesmo caminho que você está indo. Então, é assim, não é só você largar as redes sociais, como eu já falei aqui, sendo até um pouco prolixo, não é só essa questão de largar as redes sociais ou tomar uma medicação, é você entender que outras pessoas influenciam no foco que você tem, é você entender que a paixão que você tem pelo seu projeto, o quanto você está afim de fazer aquilo dar certo e quanto você acredita, também vai influenciar no seu foco. Não é só uma técnica de produtividade, botar uma musiquinha aqui e começar a escrever, deixar tudo fechado e ficar aqui. Não é só isso que gera foco. É todo o ecossistema, é todo o ambiente, é toda uma série de fatores que você traz para sua vida. Então, as pessoas ficam falando sobre foco nos vídeos e eu já tô meio de saco cheio de ficar vendo vídeo sobre como ser focado e tudo mais, porque não serve pra porra nenhuma. Simplesmente botar uma musiquinha lá de foco assim não ajuda muito. Quando eu olho assim, por experiência pessoal, eu percebo que foram outros fatores externos que me ajudavam a estar focado. Eu gosto de pensar na seguinte analogia. Se alguém pede para você ir numa padaria comprar pão e voltar para casa, você vai na padaria, você compra o pão e volta para casa. Isso é foco. Você foi, fez o que precisava ser feito e voltou. Agora, alguém fala para você, vá fazer dinheiro com o que você está fazendo, com o seu trabalho, e por algum motivo você não consegue, por quê? Porque você não tem foco, tem uma coisa de errado. O que tem de errado aí? Quando você vai na padaria comprar pão, nesse exemplo, tá muito claro o que você precisa fazer e é óbvio o resultado. Você vai até lá, você sabe o caminho, você compra o pão e volta para casa. Agora, quando você pensa em trabalhar para fazer dinheiro, o caminho ele já fica mais ofuscado. Então você não tem muito essa certeza se vai dar certo, igual no exemplo da padaria. Então você vai trabalhar, mas às vezes você não vai fazer dinheiro, às vezes você não vai conseguir fazer a venda, às vezes as coisas vão dar errado e você vai voltar para casa com as mãos abanando. Então essa incerteza que tem no trabalho é uma coisa que faz com que a gente a gente fique desanimado. A gente fica desanimado com as coisas, porque a gente não sabe se vai dar certo ou não. Só que quando você está obcecado com uma coisa, igual eu fiquei obcecado com lançamento ou com venda de serviço, quando você está realmente obcecado, foda-se se vai dar certo ou não, você só vai querer fazer. E você vai ficar muito viciado naquilo e é muito fácil você ficar focado quando você está viciado em fazer uma coisa dar certo. Então, se você entender que talvez o melhor não seja você ficar focado em fazer dinheiro, mas sim no processo. Você vai ficar focado em montar o funil, em fazer a venda, em produzir o conteúdo, em fazer os anúncios. Você vai colocar todo o seu desejo em fazer com que o processo aconteça. Isso por si só vai trazer mais foco para você, porque você não vai estar dependente do resultado, entendeu? Tipo, você não tá falando assim, putz, se isso daqui não der certo, eu vou tentar outra coisa. Não, cara, o foco ele é pleno. Por quê? Porque eu tô focado no processo e não no resultado. E aí entra esse clichê, né, do foco no processo, não no resultado. Mas esse clichê, ele tem esse fundamento por conta disso. Porque você tem que ficar obcecado com o seu processo para que dessa forma fique mais fácil de você ter foco.
E as coisas só dão certo quando você tem foco. Porque sem o foco você não consegue fazer as coisas pelo tempo necessário para que essas coisas deem certo. Eu queria gravar esse vídeo aqui para tentar compartilhar um pouco sobre a minha jornada aqui no digital e como que eu consegui ter foco nesses momentos. Até hoje eu sofro com isso. Até hoje eu tenho muita dificuldade em focar em certas coisas. Por exemplo, produção de conteúdo não é uma coisa lá que eu sou muito focado, mas eu tô aprendendo, eu tô começando a ficar obcecado com isso, eu tô começando a criar vontade com isso. Mas é uma coisa difícil, tem muita coisa na nossa vida que é difícil de ter foco. Não é que você vai aprender a ser focado uma vez e nunca mais na sua vida você vai ficar distraído ou nunca mais na sua vida você vai ter problema com isso. Não, é uma batalha constante, é uma vigília constante. Mas se você está num momento que você não consegue ter resultado com alguma coisa aqui dentro e você sente que você precisa ter foco, eu acho que o que eu compartilhei com você nesse vídeo pode ser um pontapé inicial para você entender como você consegue ter mais foco na sua vida. Se inserindo em projetos onde você realmente vai ficar viciado em fazer ele acontecer independente do resultado e estando próximo de pessoas que também estão querendo ter o resultado que você quer, estão indo para o mesmo caminho que você está querendo ir. É basicamente isso que você pode fazer para ter mais foco na sua vida. Isso foi o que eu fiz, isso foi o que eu percebi que teve resultado para mim e provavelmente vai ter muito resultado para você. Se você está querendo ter resultado aqui no digital, se você quer vender mais, seja venda de serviço, produto físico, mentoria, produto digital, que seja, se inscreve aqui no canal porque diariamente eu estou postando conteúdos que vão te ajudar a chegar mais longe, vão te ajudar a vender mais. Estou compartilhando toda a minha experiência aqui para que você consiga ganhar mais dinheiro aqui com esse mundão maravilhoso que é a internet. Vou ficando por aqui, se inscreve no canal, um abraço, tamo junto e até o próximo vídeo.